Só imagina, você levava uma vida comum como cidadão japonês, mas certo dia, você foi invocado como herói para outro mundo. Entretanto, por conta da sua aparência, a deusa não te aceita como herói. Agora você está livre para se aventurar por esse novo mundo. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime disso que Garmis Biko e MC Kai. O anime começa com Makoto fazendo seu treinamento de arco e flecha. Ele volta para casa, toma um banho e se prepara para ler o novo livro do seu pai. Quando do nada, ele foi teletransportado para outro espaço e veio para transformar ele em um herói e entregá-lo para uma deusa de outro mundo, Kisuko. Yumi explica que os pais dele vieram de outro mundo por meio de um pacto feito com uma deusa. Por esse motivo, eles prometeram pressa. Deusa que dariam para ela o que é mais importante para eles. Caso Makoto recuse uma de suas irmãs, irá no lugar dele, não tendo escolha. O garoto aceita ir para o outro mundo Kisuko. Yumi, o presente a dando o máximo de poder que ele consegue. Mas quando a deusa viu Makoto, ela começa a rir, dizendo que ele é muito feio e não serve para ser um herói. Imundice como ele deve ficar nos confins do seu mundo. O único poder que ela deu para ele foi uma habilidade de comunicação. A deusa o joga para o seu mundo enquanto caía, ele foi parado pelo Tsukuyumi. O mesmo conta que nesse mundo, ele possui um grande poder. Porque ele está livre da pressão que a Terra colocava no seu corpo e como a Deus, ou privou do seu papel como herói. Ele está livre para se aventurar nesse novo mundo que Tsukuyumi usou o resto da sua energia para se comunicar com Makoto. Então ele desaparece para entrar em um sono por centenas de anos. Anda por 3 dias e não encontra nada naquele mundo, até que ele escuta um pedido de ajuda. Marco, tu corre até lá e se deparar com uma ORC sendo atacada por um cachorro monstro de 2 cabeças. A criatura dá vários ataques contra Makoto, mas o proteja. Vai avançando e se desviando. Ele contra-ataca com uma voadora que atravessa a criatura que fica impressionada com seu poder. Makoto vai até a ORC e pergunta se ela sabe onde ele pode encontrar outras pessoas. A hora que avisa que não há humanos naquela região. Aquele lugar fica na extremidade do mundo. Na hora que se apresenta como Emma e conta que nos últimos anos a sua aldeia está envolta por uma névoa densa. Por essa razão, as plantações pararam de gerar frutos. Ela estava indo se oferecer como sacrifício para o dragão para diminuir a densidade da névoa na sua vila. Mas como uma conta, está perdido e faminto, ela levar ele até sua vila? O produto havia Emma usando magia e pede para ela ensiná-lo. Ela recita um encantamento de magia de fogo e pede para ele tentar usar. Makoto recita o encantamento e consegue usar aquela magia. Mesmo sendo a magia básica, teve um grande poder destrutivo. Emma fica impressionada novamente e vai buscar um pergaminho para medir o nível dele. Mas, inesperadamente, o teste do Makoto aponta que ele é apenas nível 1 como agradecimento por ter aprendido várias magias com a Emma. Uma carta avisando que vai resolver o problema com o dragão. No caminho, Makoto resolve praticar para ficar preparado, caso precise lutar. Ele usa mais rei de fogo e manipula a mana para a magia tomar forma de um arco usando o portão de templo como alvo. Ele disparou uma flecha jante, que causa uma grande explosão. Ele vai até o portão do templo e descobre que o seu ataque eliminou vários demônios. Não demora muito e o dragão aparece. A criatura dá várias investidas contra ele. Mas o Prota consegue se desviar ele, ativar a habilidade que ganhou do Tsukuyumi para localizar o dragão. Em seguida, ele conjura magia de fogo e lança vários ataques até atingir a criatura. O dragão fica surpreso que ele foi ferido. Por que ele tem resistência a fogo? A criatura ataca com magia de ilusão. Na ilusão, a garota que ele gosta se declara para ele, mas o Makoto percebe que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Ele compreende mais ou menos como funciona o poder que recebeu do Tsukuyumi. Com isso, ele destrói o ataque ilusório do dragão. Após ver as lembranças do Makoto, Dragão percebe que ele veio de outro mundo e sugere fechar um pacto com ele. Nesse pacto, ambas as partes ganham poderes relativos às habilidades. Um duo. O Proten aceita fechar o pacto. O poder do Makoto é tão grande que ele fica com 80% do pacto, se transformando basicamente em um pacto de mestre e servo. Com o pacto fechado, o dragão se transforma em uma linda garota. Ela conta para ele que no pacto, a criatura com menor poder assumir a aparência da dominante. A garota chama ele para entrar em um subespaço criado pela sua habilidade. Shin fica surpresa em ver como seu subespaço mudou drasticamente após o pacto.
Aquele lugar deveria ser um local escuro e vazio. Makoto nota que naquele subespaço tem vários animais. De plantas que ele conhece. Ele pergunta para Shin se ele estava envolvida no sacrifício dos orcs das Terras Altas, mas ela não sabe do que ele está falando. O prota resolve levar a Shin até a vila e acabar com esse mal-entendido. Quando Makoto sai do subespaço, ele se depara com a Emma correndo na sua direção. Dizendo para ele, não enfrenta o dragão, porque é muita imprudência. Shin conta que ele é o dragão e que fechou um pacto com Makoto, onde ele é o dominante. Porém, a Emma não acredita na história. Skin joga algumas escamas que caíram durante a batalha para provar que ele é o dragão. Emma, venha do que era tudo verdade, se assusta e desmaia. Já na vila, os orcs comemoravam o fim do nevoeiro. No outro dia Shin avisa pro Puto, que vai levar os orcs para morarem no subespaço. O Pronto está preocupado que ela possa ter algum tipo de monstro. Shin fala que ele pode ficar tranquilo porque ela cria um fragmento dela para proteger aquele mundo. Na ausência deles. Dito isso, Shin leva todos eles para o subespaço. Alguns dias depois, os Sork já se estabilizarão naquela terra enquanto Makoto treinava Shin, ficava vendo as memórias dele sobre novela histórica japonesa. A garota diz que vai reunir materiais para criar uma TV e gravar as memórias do Makoto. O produto sai para dar uma volta. Entra com dois orcs que estavam com dificuldades para cortar as árvores daquela região. Makoto ativa sua habilidade, corta a árvore sem dificuldade. Ele nota que um dos orcs estava ferido e cura ele sem usar mana. Tudo isso graças à habilidade Kai que ele ganhou do ponto enquanto cortava mais árvores. Ele acaba cortando sua mão e percebe que sua habilidade de cura não tem efeito sobre ele. De repente, a criatura começa a atacar até conseguir ponto e aquele lugar se tratava de uma aranha gigante. O anão fala que aquela criatura se chama Aranha Negra do Desastre, uma criatura ancestral atormentada pela fome. Makoto entra em combate contra ela. Ele usou magia para criar uma camada de fogo na sua faca. Não importa quantas vezes ele ataque, a aranha se regenerará até que ele, atingido e gravemente ferido, tu fica com raiva e causa uma grande explosão. Ele começa a disparar consecutivamente vários ataques de fogo contra a aranha. Para finalizar, ele carrega um ataque de água que é seu elemento. Poderoso, ele disparou a flecha de água que devasta tudo pela frente. Logo em seguida, o garoto desmaia, a aranha se regenere, agarra o Makoto. Skin corre para salvar ele, mas ela percebe que a aranha se apaixonou por ele. Skin fica irritada e toma pronta das garras da aranha usando a força. Ela pergunta para a aranha se ela também não quer fechar um pacto com um Proota. Quando está acorda. Tem uma linda garota ao seu lado, chamando ele de mestre. Ela conta que a Aranha Negra e que ganhou aquela forma após o pacto que fez com ele. Shin levou o não artesão até Makoto. Se apresenta como Uberin. Ele agradece o Prota? Porque ao derrotarem a negra aldeia dele foi salva de uma catástrofe. Para evitar qualquer tipo de confusão, Shin inventou uma história dizendo que a Aranha Negra estava sob o efeito de uma maldição. Mas o Makoto quebrou a maldição fazendo ela voltar para sua forma original. John Garota. Liberem. Pede para ele aceitar seu povo como residente do subespaço. O Proteja fala que tudo bem, ele pode trazer seu povo. Shin pede pro Makoto, dá um nome para elas para a Garota Dragão. Ele deu o nome de Tomoe. Ela teve um aumento significativo no seu poder graças ao nome que ganhou. Já para a Garota Aranha, ele deu o nome de Mil. Algumas horas depois, elas chamaram todos os habitantes do subespaço, incluindo os homens lagarto, que foram trazidos pela Tomoe. A quantidade de votos. Ele será chamado de Jovem Mestre. O Prosta avisa que está indo até uma cidade humana, que ele localizou nas áreas próximas da cidade. Ele encontra uma garota, mas ela foge gritando e chamando ele de monstro. Para ter certeza, ele vai até a cidade. Em frente do portão, havia vários aventureiros esperando por ele, mas quando nota que os humanos não entendem o que ele diz. Porque a deusa lhe deu a habilidade de entender, se comunicar com idiomas diferentes da linguagem humana. Logo, os aventureiros começaram a disparar contra ele. Tu volta para o subespaço, tomou e fala que ele foi tratado como um monstro, porque ele tem tanta mana saindo do seu corpo que distorcia a área ao seu redor. Aos olhos dos humanos, ele provavelmente parece como se fosse um Lorde Demônio. Makoto começa a estudar para aprender a falar o idioma humano. Alguns dias depois, uma não artesão levou o anel para suprimir o poder dele, mas o poder do Makoto é tão grande que o anel não suporta e se quebra.
Um mês depois, ele dominou a escrita humana e decidiu se comunicar apenas utilizando a escrita. Van não levou, dessa vez, um anel que vai absorver pontos na seu poder. Agora ele está pronto para essa aventura. Pela primeira vez na cidade humana, eles vão até a guilda de aventureiros. A recepcionista fala que eles se vestem de maneira estranha. Mil fala que o Protão, herdeiro de uma empresa comercial, ele foi amaldiçoado durante a viagem. Complementa dizendo que ele foi forçado a usar uma máscara e perdeu a capacidade de falar, mas quanto vai até um mural? Para ver? O ranking dos aventureiros. O aventureiros mais forte daquela cidade é de rank SS, nível 444. Na hora do teste. Pega-me, um de nível 400, não consegue medir o poder da amigo e dar Tomoe. O nível da Tomoe é de 1320. Já o da Mil é de 1500. O nível do Makoto é medido, mas ele continua no nível 1. Por esse motivo, ele foi colocado no rank e eles vão até a hospedaria para alugar um quarto. O Prota chama Mil para ir comer, Tomoe vai ficar para vigiar a mercadoria deles, porque eles estavam sendo seguidos desde o momento que entraram na cidade. E assim termina o terceiro episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários.